Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, conectando você à Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Atos, capítulo 8. Vamos fazer a parte 2 do versículo 25 em diante. Nós vimos sobre o martírio de Estevão. Nós vimos que Pedro segue ali pregando a palavra e vimos também que muitas pessoas em Samaria estavam ali, Pedro e João pregando, e eles retomam ali, né, o caminho para Jerusalém. Durante esse caminho eles pararam em algumas vilas samaritanas para anunciar o evangelho, né? E uma coisa bem interessante é que um homem chamado Simão, que ele enganava ali as pessoas, que ele praticava artes mágicas, dentre outras coisas, ele ali escuta aquela palavra, ele é atraído por aquela palavra, porém ele achava que tudo se baseava em dinheiro. Tudo se baseava ali dentro daquilo que o homem pode fazer. Então, se aproximando de Pedro, esse homem ele pergunta quanto que eles querem para que eles dê a ele o poder também do Espírito Santo, porque eles viam que através da imposição das mãos dos dois apóstolos, aquelas pessoas elas recebiam o Espírito de Deus, mas ele pensou que o poder de batizar pessoas pelo Espírito Santo poderia ser comprado. E ali ele oferece dinheiro aos apóstolos para adquiri-lo. Então, Pedro, ele responde a Simão de uma maneira contundente. Pedro ali alerta esse homem sobre a necessidade de ter um coração reto e de se arrepender. Então, convido você para ficar comigo aqui até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, deixa aí o seu like para fortalecer o canal e vamos lá continuar estudando, então, Atos 8, a partir do versículo 25. Mas antes, eu convido você para orar comigo, entregar esse momento a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico. A ti, Senhor, eu dou toda a honra, toda a glória, rendo a ti, Senhor, todo louvor, Pai. Este momento é possível, Senhor, de estudo bíblico, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, pelo teu derramar, Deus, de sabedoria. Sê conosco, Espírito Santo, nesse momento. Abre, ó Espírito Santo, nosso entendimento, para que nós venhamos nos encher da sabedoria que vem do alto, para que nós venhamos nos encher com essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deixou para nos alertar, para nos alimentar, para nos direcionar. Sê conosco, Deus, nesse momento. Abençoa, Pai, cada casa, cada lar, cada pessoa, Senhor, que está aqui vendo esse vídeo, que está com sede e fome da Tua palavra, que quer aprender cada vez mais o Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, cada casa e cada pessoa. Sê conosco a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Então, sem mais, vamos lá. Atos dos Apóstolos, vamos lá para o versículo 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Versículo 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope,
eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Versículo 29. E disse o Espírito Santo a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Então, eu fiz aqui para vocês a leitura do versículo 25 até o 31, ao qual eu intitulo de Como é possível entender se alguém não explicar. Cumprindo ali a sua missão em Samaria, Pedro e João retornaram para Jerusalém. E durante o caminho eles pararam em algumas vilas samaritanas para anunciar o evangelho. Então, Lucas, depois desses acontecimentos, após a perseguição da igreja, trouxe um exemplo incrível da forma como os cristãos eram conduzidos a propagar o evangelho em seu relato. O diácono Filipe foi conduzido pelo anjo do Senhor para encontrar um oficial etíope, o qual foi a Jerusalém para adorar a Deus e estava retornando para casa em sua carruagem. O etíope estava lendo um trecho do livro de Isaías. Então Filipe, aproximando-se da carruagem, perguntou se ele entendia, o que estava lendo. Então o etíope respondeu, perguntando como ele poderia entender se alguém não explicasse, e assim permitiu o diácono subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Gente, da mesma forma acontece nos dias de hoje. Existe uma necessidade hoje em dia de pessoas para explicar corretamente os textos sagrados. Há pessoas sedentas de entender e de compreender a palavra. Esse canal eu criei não porque eu quero ter muitas visualizações, eu quero sim, mas não por mim, mas pela palavra. É isso. Como as pessoas vão entender se não há quem explique? O meu papel aqui é esse, gente, é explicar, é falar, é ler versículo a versículo, é estar aqui com vocês, é esperar que vocês comentem se tem alguma dúvida e de repente no próximo estudo eu trazer no finalzinho, tirar essa dúvida ou sei lá, entrar em contato com a pessoa e eu tô aqui para isso, para servir ao Senhor, para explicar a palavra do Senhor. Eu quero que essa palavra, que esse estudo alcance muitas casas, alcance muitas vidas, alcance muitos corações. Como diz a palavra do Senhor, o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, de homens e mulheres bíblicos que têm suas vidas pautadas na revelação de Deus contida na palavra. Aquelas pessoas que o Senhor derrama a sabedoria, que dá o entendimento, dá o dom da palavra, dá o dom do discernimento, para que ajude aquelas pessoas que estão sedentas da palavra, mas ainda não estão compreendendo. Esse é o papel do canal.
Esse é o papel desse canal. O nome é isso, Conexão Evangelística. É conectar você ao Evangelho, é conectar você à palavra de Deus, é fazer com que você entenda essa palavra. E essa palavra do Senhor, ela se encontra em Romanos. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que se batizaram em seu nome, aqueles que nele crê. Somos nós. Você está aprendendo aqui, o que você está aprendendo não é só para você saber, o que você está aprendendo é para que você derrame tudo isso sobre a vida de outras pessoas. Para que você ensine outras pessoas. Ah, mas eu não sei muito. Não tem problema, ensine o pouco que você sabe. Ensine aquilo que o Senhor está te dando discernimento para ensinar. Veja como foi que o Espírito do Senhor agiu aqui com Felipe. O Espírito do Senhor direcionou ele a uma pessoa que ele nem estava esperando, e o Espírito vai lá, corre, alcança, vai lá, chega-te, ajunta-te a esse carro, corre, Felipe. E é isso, e muitas vezes a gente precisa estar atentos ao que o Senhor fala, atentos àquilo que o Senhor direciona. E, gente, quando eu falo atento ao que Deus fala, eu falo, não é que você vai ouvir em alto e bom som, mas pode acontecer também que Deus fala com a gente através de muitas maneiras, mas às vezes é um pensamento do Senhor ali te incomodando. Olha, vai ali, fala com aquela pessoa. Olha, vai ali, dá um abraço naquela pessoa. Olha, vai ali, prega o evangelho para aquela pessoa. Deus age assim. E em Romanos 8, isso que eu acabei de falar, né, no versículo 19, vou ler o 18. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera a minha manifestação, a sua manifestação acerca da palavra. Nós precisamos pregar a palavra a tempo, a bom tempo, fora de tempo, do jeito que Deus mandar. Precisamos estar atento a isso. O Espírito do Senhor muitas vezes fala com a gente e às vezes a gente não entende, às vezes a gente não entende, às vezes a gente não consegue entender. Isso que eu disse para vocês agora, pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Isso se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 ao 4. Aqui foi muito claro quando o homem vira e fala: como poderei entender se não há alguém para me ensinar? Então, que esse alguém para ensinar seja eu. Que esse alguém para ensinar seja você. Porque somente por meio de uma interpretação correta das Escrituras é possível alguém ser transformado e salvo pelo Evangelho. Por que eu digo uma interpretação correta das Escrituras? Porque muitas pessoas lê, interpreta como bem quer.
As pessoas escolhem o que querem da Bíblia. Isso serve para mim, isso não serve. Deus é amor, mas Deus não pune, Deus não é justiça, Deus é amor, Ele só faz aquilo que eu quero. E não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho, ele prega arrependimento. O Evangelho prega uma transformação. O Evangelho prega uma mudança de vida. Então, nós precisamos ser essas pessoas que vai pregar verdadeiramente o Evangelho, que vai levar com amor, com paciência, sem precisar debater, sem precisar se sentir superior a ninguém, até porque não somos, pedindo ao Senhor a graça, a sabedoria, o discernimento, a revelação da palavra, a maneira certa de falar, de agir, saber a hora de calar, saber a hora de falar, sem precisar ser desrespeitoso com ninguém, porque é assim que Jesus nos ensina. É assim que Jesus nos ensina. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. Versículo 34. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então, Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Versículo 36. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Gente, que coisa incrível. Aqui nós vemos que o etíope estava lendo ali o texto de Isaías, o qual falava a respeito do sofrimento do Senhor Jesus. Ele não entendia o contexto daquela mensagem. E a partir desse trecho das Escrituras, Filipe explicou para o etíope o Evangelho de Jesus. Gente, olha a importância da gente conhecer a palavra do Senhor. Olha a importância de conhecer a Bíblia, de conhecer a palavra. Imagina se Filipe não conhecesse a palavra,
Imagina se Filipe não estivesse ali preparado, como é que ele ia ensinar? Se ele também não sabia. Às vezes, a gente acha que a gente confunde Jesus com a religião, com a religiosidade. Às vezes a gente acha que basta ir na igreja, basta servir, mas seguir a Jesus não é sobre isso. Eu preciso conhecer a palavra. Como é que eu vou pregar a palavra se eu não conheço? Como é que eu vou ensinar e falar algo ao qual eu não tenho nenhum conhecimento? Eu não tenho nenhum tipo de contato. Eu vou à igreja, eu escuto ali a pregação da palavra e ali eu entendo, Deus falou comigo, amém, glória a Deus, me enchi ali, volto para casa e passo a próxima semana e vou ouvir a palavra só quando eu vou à igreja de novo. Eu não tenho tempo de leitura, eu não estudo. E aí, em determinado momento da nossa vida, Deus coloca uma pessoa que está precisando ali de uma palavra na nossa vida. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai dar aquilo que a gente não tem? Como é que a gente vai falar de algo que a gente não conhece? Como? Eu não estou dizendo que a gente precisa ler a Bíblia, decorar a Bíblia, saber a Bíblia. Não existe. Mas a gente precisa ler e ter entendimento. A gente precisa ler e entender ali o que é que está acontecendo, qual é o contexto histórico, como foi que aconteceu, como a gente está fazendo aqui no canal. A gente está estudamos, começando aqui, começamos desde João, do livro 1, estamos em Atos e vamos todo dia estudando um pouquinho, tendo a sequência, entendendo ali como era, por que era. E essa parte que o eunuco estava lendo, que diz que está lá no livro de Isaías, eu vou falar para você onde é que se encontra. Isaías, capítulo 53, marca aí que depois você vai abrir a sua Bíblia e vai ler a mesma palavra que esse homem estava lendo. Isaías, capítulo 53, do versículo 3 ao 7. E diz assim, eu vou ler aqui para vocês, mas depois vocês leem aí também. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Era desprezado. Versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Vou ler mais. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo, ele foi atingido. Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. E era exatamente
esse capítulo que eu acabei de ler para vocês, Isaías 53, do versículo 3 ao 7, mas eu fui aqui do 3 ao 9. Depois vocês podem ler aí o capítulo completo de quem era, né? Essa é a pergunta que o eunuco ele faz aqui, no versículo 34. Rogo-te, de quem diz isto o profeta? É de si mesmo ou de algum outro? Então aqui o que é que ele estava perguntando? Meu amigo, me responde aí. Isaías aqui, quando escreveu isso, ele estava falando dele ou é de um outro profeta? E aqui, Felipe, como já tinha o entendimento da palavra, tinha o conhecimento da palavra, vai explicar que tudo isso estava se falando de Jesus Cristo. Essas escrituras de Isaías foi escrito muito, muito antes de Jesus vir. Muito antes. Eram profecias do Messias. Aqui já falava tudo exatamente como seria. Exatamente como ele viria, o que aconteceria. E veja, quando se prega a palavra com verdade, com autoridade, dificilmente o coração não se quebranta. Veja o que foi que aconteceu aqui. Quando Filipe, ele explica, fala sobre Jesus, o homem, ele quer se batizar. O homem, ele crê. Mediante o quê? Mediante as escrituras e mediante tudo aquilo que Filipe falou sobre Jesus para ele. Ele creu. Ele creu através de uma explicação. Então, foi através dessa explicação que Filipe explicou ali para o etíope o evangelho de Jesus. Em seguida, eles chegaram nesse lugar que havia água e o etíope perguntou se havia algum impedimento para ele ser batizado ali, e Filipe explicou qual era o requisito necessário para que ele fosse batizado. Hoje, às vezes, a gente enfeita muito. É claro que às vezes a gente precisa passar por um processo, né, de arrependimento, a gente precisa, mas nada impede ali da pessoa crer já em Jesus e falar, olha, eu quero me batizar agora. Nada impede de uma pessoa que de fato tem essa autoridade em Deus possa batizar a pessoa. Foi o que Felipe fez ali. O que Felipe explicou, o que foi que Felipe disse? Olha, ele não disse assim, não, nós vamos aqui fazer um curso de 5 meses, eu volto. Não. Felipe falou para ele, cara, só tem uma condição aqui para você ser batizado. Você crê de todo o seu coração e aceitando essa condição, ele foi batizado. Então ele precisou crer. Ele creu que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que veio para nos salvar. E a determinação do etíope em entender mais sobre o Senhor fez o anjo enviar Felipe, bem como ele ser batizado pelo diácono. Então veja, às vezes eu vejo as pessoas, mas é porque eu não entendo, mas pai, você tem de verdade o desejo no coração? Eu sei que você que está aqui no canal, que está aqui buscando, que segue, que está tentando aprender, mas às vezes eu vejo pessoas, eu queria tanto saber, poxa, mas será que queria mesmo? Será que para pegar, para tentar ler, que pede o direcionamento a Deus, que vai buscar entendimento, que vai procurar alguém que ensine? Porque Deus viu ali
a determinação desse homem. Ele queria de verdade, ele estava num carro ali, ele estava, sabe, a caminho. Ele estava no meio da estrada, mas estava lendo a palavra. E Deus, vendo aquilo, falou: nossa, ele está lendo, ele não está entendendo. Eu vou enviar alguém aqui para ensiná-lo. Ele está com o coração desejoso demais. Demais da palavra. Ele está verdadeiramente com desejo de conhecer, então eu vou enviar ali. Isso fez com que o anjo do Senhor enviou Felipe. E veja, não só para ensinar, mas para batizar. Somente pela fé é possível agradar ao Senhor, e quando você está determinado em algum negócio, nada impedirá a luz de brilhar em seus caminhos. Nada. Pela fé. Gente, fé é uma palavra tão pequena, mas que ela precisa que o Senhor nos dê a graça para exercer ela, sabe? É uma palavra que muitas vezes a gente fala, mas o que é, né? Essa palavrinha fé. Às vezes a gente nem sabe o seu real significado, né? O conceito. Essa palavra, ela é tão pequena e tem um impacto tão grande na vida das pessoas. Mas de fato, o que significa fé, né? Na Bíblia encontramos essa palavra diversas vezes em praticamente todo o livro. Em Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Essa passagem do livro de Hebreus é uma das que melhor explica o que é a fé. Que em outra palavra diz: a fé é quando acreditamos com convicção, sem duvidar, dos fatos que muitas vezes são improváveis e não conseguimos ver. Perceba que o autor usa a palavra certeza para referir-se à fé. Então, logo não há o espaço para dúvidas, para achar que não irá acontecer. É necessário estar certo disso. O autor de Hebreus não diz que fé é acreditar muito que uma coisa pode acontecer. Fé é uma certeza. E além do livro de Hebreus, existem diversos versículos sobre fé, né? E às vezes a gente tem a dificuldade de acreditar em algo que a gente não consegue ver, que a gente não consegue imaginar. Por isso que para ter fé é necessário ir muito além da imaginação e do que se vê. É crer com os olhos espirituais. É acreditar naquilo que nós não estamos vendo. É entregar nas mãos do Senhor e acreditar que Ele vai fazer o melhor. Então, ela tem um significado bem profundo, e que a gente pare para pensar como anda a nossa fé, né? Será que a gente tem fé só quando as coisas estão ao nosso alcance e a gente consegue fazer? Ou será que a gente está tendo fé quando algo sai totalmente do nosso controle e nós podemos contar apenas com a bondade de Deus? Às vezes, é nos momentos de maior turbulência é que o Senhor nos proporciona a oportunidade de exercer a nossa fé nele. É quando a gente vê tudo desabando, a gente vê que só resta acreditar no Senhor, e é aí onde a nossa fé
é exercida. Porque ter fé quando vai tudo bem é fácil. Agora, ter fé quando a gente vê tudo desmoronando, quando a gente vê tudo caindo, e ainda assim a gente acreditar que é a mão do Senhor fazendo, que tudo isso é por um bem maior, isso é exercer a fé. E aí, é como fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, através da fé a gente agrada ao Senhor. Nada impedirá a luz de brilhar em seus caminhos. E aí agora eu venho para algo muito interessante. Terminado o batismo, o Espírito transportou Felipe para outro lugar. E o etíope seguiu seu caminho com o coração cheio de alegria por causa do ocorrido. Então, eu falei da fé, vou falar aqui um pouquinho também sobre o batismo. O que é o batismo, né? O batismo é o nome dado ao ritual de purificação, de consagração, que é praticado. Diante disso, o batismo também está relacionado com o ato de dar um novo nome a alguém, no caso, a pessoa que está se batizando. Então, Jesus ele foi batizado. Por que dar um novo nome, né? Que a pessoa vai se batizar e não vai mais se chamar daquele nome, mas o batismo é como se fosse a morte do velho homem e o renascimento de um novo homem, aonde ali, publicamente, você renuncia os seus pecados, você renuncia a sua vida antiga, você muda de caminho, você tem uma conversão, você tem uma mudança de mentalidade, você vai ter uma mudança de vida. É como se você estivesse ressuscitando assim como Jesus ressuscitou. Porque antes estava morto nos delitos e pecados, mas agora, através da confissão de fé, declarando que Jesus é o Senhor e Salvador, é o Filho do Deus vivo, você renasce. Você se despede de uma vida velha, de pecado, de maus hábitos. E após isso, essa pessoa ressuscita, como Jesus ressuscitou, dando início a uma nova vida, com novos estilos, com novas atitudes. Muitas vezes as pessoas confundem batismo com um banho de água. Eu vou me batizar de novo, de novo, de novo, de novo. Outra coisa. Por que a importância de ser batizado grande? Porque é com entendimento do que está se fazendo. É uma decisão que a própria pessoa deve tomar. Eu não posso escolher por ninguém. Eu não posso escolher por ninguém. É uma decisão que a pessoa toma. Eu quero morrer para mim mesmo e vou viver a partir de agora para Cristo. Batismo não é só um banho de água ao qual você desce as águas e se batiza, e não é um título. Agora eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é sobre isso. É sobre transformação, é sobre arrependimento, é sobre mudança de vida, é sobre uma vida com Cristo. É sobre morte e ressurreição, é sobre mudança de estilo de vida, mudança de atitude, mudança de mentalidade. É mágica. Eu vou me batizar e amanhã eu já vou estar uma outra pessoa santa. Não, é um processo. É uma escolha. É uma escolha. Esse etíope, ele escolheu se batizar. Ele sentiu algo tão forte dentro dele que ele escolheu. Ele creu. Ele se arrependeu. Ele quis, ele escolheu. Porque ninguém pode batizar, ninguém é obrigado, não. A pessoa, ela tem que ter o discernimento, a consciência do que é que ela está fazendo. Olha, estou me batizando em nome de Jesus.
tô renunciando à minha velha vida de pecado, quero viver em santidade, quero renunciar à minha carne, quero seguir os passos do Senhor Jesus. Não é assim, você se batiza, virou santo, no outro dia aconteceu uma mágica, você já não... Não, a gente luta todo dia. A gente luta todos os dias para ter essa mudança, para ter esse renovo de mente, para ter uma mudança de atitude. Então, se eu falava palavrão, agora eu não vou falar mais. Eu vou me policiar o máximo para não falar, porque eu sei que não é legal. Eu traía, agora isso aí da minha vida acabou. Eu vou entender que eu e meu marido, eu e minha esposa, isso eu tô falando para homens que são casados, tá? E mulheres que são casadas, eu vou entender que nós somos uma só carne, então que eu não posso trair. Engraçado, eu me indigno tanto que Judas traiu a Cristo, eu condeno tanto a traição e eu estava praticando a mesma prática. E aí o Espírito Santo vai começando a trazer coisas e a fazer essa mudança de mentalidade. À medida que você vai se permitindo, à medida que você vai ali se entregando, se quebrantando perante ao Senhor e permitindo que o Senhor venha fazer essa transformação na sua vida. Não é mágica, não existe mágica. É por meio de sacrifício. E é diário. Então traía, não traio mais. Mentia, não minto mais. Roubava, não roubo mais. Pegava uma coisinha aqui, outra ali escondida. Não vou pegar mais. Não trabalhava direito. Agora eu vou trabalhar direito. Porque eu sirvo não é somente ao meu patrão. Eu sirvo ao meu Senhor, a Jesus Cristo, a Deus, que é o Senhor dos senhores de tudo e de todas as coisas. Entende? Quanta coisa... muda, o Espírito Santo vai trazendo, olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa fazer aquilo. Gente, eu vou contar algo aqui pra vocês que é engraçado, mas aconteceu comigo. Eu não vou citar nomes, né, eu vou falar bem por alto, mas antigamente, antes de eu me batizar, eu era muito fã de uma cantora, né? Pra quem me conhece sabe que era a Shakira, eu era muito fã, ao ponto de ir em show e tudo. E em meados de 1996, 1997, na minha adolescência, eu lembro que eu peguei o CD dessa cantora emprestado com uma vizinha, e essa vizinha, ela me emprestou esse CD, e esse CD ficou comigo. E dali eu virei fã dessa cantora, e comprei todos os outros CDs, só que eu não devolvi o CD pra dona. Eu fiquei pra mim, tipo, eu pedi emprestado, mas fiquei pra mim. Sabe aquela coisa, vou pegar emprestado e não devolvo mais? E passado muito tempo, em 2019, quando eu me batizei, passado nem um mês, o Espírito Santo, eu já morando, né? Eu morava em São Paulo na época, vim morar no Ceará, já passado alguns anos, passado 4 anos que eu já estava, né, morando aqui no Ceará, e o Espírito Santo falou para mim assim, olha, você vai entrar em contato com aquela pessoa do CD, eu nem lembrava mais disso, gente. E você vai pedir desculpa para ela, e você vai pedir o endereço, e você vai devolver o CD, porque ela te emprestou, ela não te deu. Você tá com algo que não é seu. Olha aí, de 2000, gente, é uma coisa assim, incrível. De 2006 para 2019, passou um pouco de tempo, mas ainda assim eu estava com algo que não me pertencia. E o Espírito Santo fez eu entrar em contato com essa pessoa através do Instagram, e essa pessoa achou curioso demais. Ela falou, nossa, mas eu nem lembrava mais disso, não precisa me mandar, eu te dou de presente, né? Eu sei o quanto você gostava, né, dessa cantora, e eu te dou de presente, não precisa se incomodar em me mandar esse CD,
Mas ela teve a curiosidade de querer saber o porquê que eu, depois de tanto tempo, fui procurar para devolver. E eu falei para ela: eu aceitei Jesus, eu me batizei. O Espírito Santo do Senhor me incomodou para que eu devolvesse algo que não me pertencia. E ela achou incrível. Então são coisas que, se a gente estiver de verdade com o coração quebrantado, se a gente estiver de verdade ali ouvindo o que é que Deus fala, Ele vai mostrando pra gente coisas que a gente nem lembrava, coisas que a gente precisa voltar atrás e corrigir. Ele nos dá essa oportunidade. E a gente vai mudando ali de vida, a gente vai mudando ali de mentalidade, a gente vai mudando os nossos hábitos. Então antes eu pegava emprestado e não devolvia, agora não, eu vou devolver. Até eu posso ter pegado até quando era criança, mas eu vou devolver porque não me pertence. Você entende o que é que o Espírito do Senhor faz na nossa vida quando a gente aceita? Parece algo tão bobo. Um CD que hoje eu nem escuto mais, que eu nem... As músicas já não fazem mais parte do meu repertório. A cantora já não... Assim, o Senhor mudou completamente a minha mentalidade, mas ainda assim eu precisava ter essa atitude, eu precisava estar em obediência a Deus. E o que é, né? O que significa o batismo? É quando a gente confessa, declara publicamente a nossa fé em Jesus. Quando a gente imerge literalmente nas águas, indicando a sua vontade de ser obediente a Deus durante a vida. Após a vinda de Jesus, o ato de ser submerso durante o batismo é uma alusão à morte, o sepultamento de Jesus, e o ato de emergir está relacionado com o fato dele ter ressuscitado. Quando a gente mergulha é como se a gente estivesse morrendo, e quando a gente sobe ali das águas é como se a gente tivesse ressuscitado, como se fôssemos uma nova pessoa. Eu espero que o Senhor fale a seu coração. Que se você ainda não é batizado, se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, que essa palavra fale ao seu coração, que essa palavra crie o desejo ardente no seu coração de ir mais a fundo com o Senhor. De ir mais a fundo com o Senhor. Que não seja através do que eu falo, mas que seja através da palavra de Deus. Aqui eu vou dar uma retomada, momento do martírio de Estevão. Quando ele foi apedrejado, ele orava ali pelos seus. Aqui o momento em que Simão viu Pedro e João impondo as mãos e dando ali o dom de receber o Espírito Santo. Ele veio ali com o saquinho de dinheiro, ele achava que o dinheiro podia comprar. Aqui o momento de Filipe, ensinando o eunuco as escrituras. Antigamente era assim, gente, como a gente está vendo aí, as escrituras sagradas não era em formato de Bíblia, como nós temos hoje, que é um livro completo, que tem tudo, que você abre. As escrituras antes, elas eram pergaminhos, né, ao qual trazia ali as passagens. Ele não era dividido por capítulos, por versículos. Isso foi feito depois para poder facilitar, para poder dividir. Mas antes era tudo texto corrido, né? Tinha o livro, mas não tinha essa questão dos versículos. E olha aí a felicidade de Filipe ensinando ali aquele eunuco. Que nós venhamos ter essa felicidade de falar a palavra do Senhor, de ensinar, de batizar, ou de pelo menos conduzir pessoas, né, ao batismo, para que as pessoas que tenham autoridade possam fazer isso. Mas, gente, que felicidade é uma pessoa se arrepender, uma pessoa sair dos seus maus caminhos. Que felicidade deve ser.
Que felicidade você vê uma pessoa mudando de vida. Que felicidade você vê uma pessoa que bebia, uma pessoa que já estava com a sua família basicamente destruída, sendo transformada. Pessoas que saem das drogas, pessoas que vêm ali a reaver a sua família através de uma mudança de comportamento, através de a palavra do Senhor como viva, como ela é, fazer a transformação na vida das pessoas. Gente, isso é demais. Essa cena do batismo é muito interessante. É sobre isso que eu estava falando, de imergir nas águas. Foi assim que Jesus foi batizado. Foi assim que o Senhor nos ensinou. E é assim que se faz até os dias de hoje. Então, que venha esse desejo ardente no seu coração. Venha esse desejo ardente de você conhecer mais da palavra. Que venha esse desejo de você conhecer mais ao Senhor. E de conhecer mais a palavra. De renunciar ao pecado. De querer ter um novo estilo de vida com Deus. Meu povo, seguir a Deus é bom demais. É bom demais. Aqui tem um pouquinho pra gente poder entender. Filipe, o evangelista. Jerusalém, lá em Lucas 10, do versículo 1 a 11. Talvez Filipe tenha feito parte do grupo de 70 discípulos que foram enviados por Jesus para realizar um trabalho específico de evangelização. Em Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 6, foi selecionado entre um grupo de 7 varões para o diaconato e distribuir alimentos entre as viúvas de Jerusalém. Samaria, em Atos 8, do versículo 1 ao 5, testemunhou a Jesus, tanto em Jerusalém quanto em Samaria, fazendo sinais e maravilhas. Em Atos 8, do 26 ao 39, obedeceu a voz do Senhor quando lhe deu as coordenadas para pregar a Cristo no caminho do deserto. De Azoto para Cesareia, Atos 8, 40. E também mais à frente, no capítulo 21 de Atos, do versículo 8 a 9. Após o batismo do etíope, Filipe foi arrebatado e se achou em Azoto, e indo, anunciou o evangelho em todas as cidades, até a Cesareia Marítima, onde viria receber o apóstolo Paulo e Lucas em sua casa. Então, acho que aqui dá para ver mais ou menos. Aqui é Samaria, a Judéia, Jerusalém. Ele estava pregando aqui, mais ou menos aqui na faixa de Gaza, e ele foi transportado para cá, para essa cidade aqui de Azoto. Tá vendo? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia do caminho que eles percorriam: Jerusalém, Judéia, Samaria, Cesareia, Azoto, Gaza, tá vendo? Então era tudo isso aqui. Lembrando que não era viagem de avião, não era viagem de carro, nem de ônibus, né? Que naquela época não tinha. Tinha os carros, mas os carros como a gente vê, né? Com o cavalo aqui, igual o carro do etíope, como a gente vê lá atrás, né? Eram carros puxados por cavalos, ó.
Era assim que se viajava antigamente. E um dos feitos aqui muito incrível que a gente vê é essa questão de Filipe de ter sido ele se teletransportar, não, porque ele não se teletransportou, né? Mas o Espírito do Senhor o arrebatou de uma cidade e o levou para outra. Você precisa estar em muita comunhão com o Senhor, primeiro para crer. E segundo, para que isso aconteça. Não está dizendo que aconteceu e nunca mais vai acontecer, que nunca mais vai ser arrebatado. Isso eu creio que acontece até os dias de hoje. Com pessoas que são extremamente, pessoas que se relacionam com Deus, pessoas que se dedicam em oração, pessoas que dedicam tempo em estar ali com o Senhor, pessoas que dedicam muitas horas de oração, pessoas que dedicam sua vida para fazer somente aquilo que o Senhor manda. E eu creio que o Senhor ainda hoje age da mesma maneira. Eu ainda creio que o Senhor, ele continua fazendo. Ele continua fazendo exatamente as mesmas coisas que ele fazia. E eu imagino Filipe ali e aquele homem que tinha acabado de crer. O cara estava ali, batizou ele. Ele não se escondeu no meio do mato. Ele estava ali, do lado do homem. E de repente, o homem olhou. Cadê Filipe? Não estava mais ali. Eu imagino, né, quando fala que esse etíope, ele seguiu com o coração jubiloso. Eu imagino a felicidade desse homem, né, ao ter a certeza de que ali foi a mão de Deus agindo. Foi uma alegria resultante, né, do fato dele ter se reconciliado com Deus, uma alegria do efeito natural ter cumprido prontamente o seu dever, que era ali se reconciliar com Deus. Gente, às vezes a gente fala assim, não, eu vou deixar para amanhã. E às vezes não tem amanhã, gente. Às vezes Deus está nos dando a oportunidade hoje de se arrepender, de se reconciliar. Então, é muito incrível as coisas que o Senhor faz. Eu não consigo imaginar, assim, você tá lá, igual esse homem, acabou de ser batizado e olhar pro lado e cadê a pessoa? E Filipe estava pregando para ele, e ele, como uma pessoa obediente a Deus, de repente ele não estava mais ali, já estava em outra cidade, numa rua, e aí continuou pregando ali para mais pessoas. Deus primeiro colocou ele para pregar para esse um aí. E depois da obediência, Deus colocou ele para pregar para mais pessoas. Então, eu vou finalizar por aqui, convido você para orar, entregar esse momento, que essa palavra tenha falado muito ao seu coração. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um estudo bíblico, por mais uma palavra, Senhor, vinda do alto. Que essa palavra, Senhor, venha tocar muitos corações, Deus. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro àqueles corações, ó Pai, que estavam endurecidos, que esses corações venham ser quebrantados. Se as pessoas estavam em dúvida, Senhor, que o Espírito Santo venha tirar toda dúvida, Pai. Que essas pessoas que estão aqui nesse estudo, que estão até aqui, Pai, reunidos em Teu nome, juntamente comigo, Senhor, que elas venham ser cheias do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha agir poderosamente sobre a vida de cada uma delas. Que a Tua palavra, Senhor, seja a presença constante no lar de cada pessoa, Senhor. Que a Tua palavra seja o alimento, que a Tua palavra seja
a transformação, Deus, na vida das pessoas. Dai a elas, Pai, sede e fome da Tua palavra. Aumenta a fé, Senhor. Aumenta a fé, Deus. Aquelas pessoas, Pai, que estão passando por problemas, que venham a encontrar nas Tuas palavras o consolo, a força e a paz, ao qual somente de Ti, Senhor, vem. Somente o Senhor é capaz de nos dar a paz em meio ao caos. Somente o Senhor é capaz de quebrantar, de nos fazer enxergar aquilo que espiritualmente ainda não vemos. Ah, Pai, muito obrigado por esse ensinamento maravilhoso. Que muitas pessoas venham crer em Ti, Jesus, como Senhor e Salvador, através desta Tua palavra. Que muitas pessoas, Senhor, venham tomar a decisão do batismo, venham morrer para si mesmo e venham renascer em Ti, Jesus, na Tua palavra, através da Tua graça, através do Espírito Santo conduzindo a vida dessa pessoa. Oh, Senhor, eu peço também misericórdia por aqueles que ainda não tiveram o entendimento. Abre, Pai, o entendimento. Restaura, Senhor, famílias, restaura lares, Pai, restaura homens, sacerdotes do lar, Pai, que muitas vezes ainda não entenderam, ó Pai, a sua posição de governo dentro da casa, ainda não entenderam a sua paternidade. Que essa palavra, Senhor, venha ser como uma flecha lançada por Ti, Deus, no coração daquelas pessoas que muitas vezes têm uma família, mas que escolhe trair, que escolhe o que está lá fora, escolhe aquilo que o mundo está oferecendo. Ó Senhor, que essa palavra venha de encontro e que lares sejam restaurados. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha restaurar famílias, venha restaurar relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais. Que as pessoas venham ter sede e fome de Ti, Senhor. Que as pessoas venham querer, Pai, morrer para si mesmo, assim como esse eunuco na palavra. Ele entendeu e ele creu. Senhor, que Tu és o Cristo verdadeiro, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para nos salvar, aquele que levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, que nós venhamos, ó Pai, ter essa mudança de vida através da Tua palavra. Enche-nos, Pai, enche-nos, Senhor, com a Tua sabedoria do alto. Direciona-nos, Pai, a essa vida de conversão, a essa vida de arrependimento, Senhor. Somente com a Tua graça nós podemos nos arrepender, somente com a Tua graça nós podemos enxergar, ó Deus, o quão falho nós somos, o quanto precisamos nos arrepender, Senhor, diante de Ti. O quanto precisamos, ó Pai, da Tua graça para exercer a fé, Senhor, naquilo que ainda não vemos, mas sabemos que a Tua potente mão já está lá trabalhando. Obrigado, Pai, por mais uma noite de estudo. Desde já, eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho e compartilhe, gente, compartilhe com mais pessoas, que essa palavra do Senhor venha chegar a mais casas, a mais pessoas, aquelas pessoas que, assim como esse eunuco, lê e não entende, que elas venham ler, que elas venham estar aqui para serem ajudadas a ter esse entendimento. Esse vídeo ele não tem fronteira, você pode compartilhar com pessoas do Brasil, fora do Brasil, para onde quer que seja, mas vamos espalhar a palavra do Senhor, vamos ser como Filipes, que tinha ali no coração a vontade, não só a vontade, mas que se preparava para pregar a palavra. Que nós venhamos ser esses Filipes no tempo de hoje. Que Deus abençoe
cada um de vocês. Lembrando que todas as terças tem vídeo novo no canal, às 20 horas. Então, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!